Meu nome é João Batista e tenho 27 anos. Quando Sofia Valente me disse para voltar aos meus joguinhos de cartola, ela não sabia que estava segurando uma granada com o pino puxado. Eram 21 horas de uma terça-feira na Tecnologia Zenit. O escritório estava vazio, exceto pela equipe de limpeza e eu. O cheiro de produto de limpeza com pinho se misturava ao aroma de café requentado da minha caneca. Preferia assim, sem interrupções, sem reuniões sobre reuniões, sem o barulho de conversas vazias. Apenas código, café e o zumbido constante do ar-condicionado criando aquele ruído branco perfeito, um mantra digital que me ajudava a focar. Meus 3 monitores lançavam um brilho azulado no meu rosto, exibindo o sistema de autenticação que tinha construído nos últimos 2 anos. Cada linha de código era como uma pincelada em uma obra de arte complexa. Não era apenas código elegante, era uma fortaleza digital, uma arquitetura de segurança que tornava a plataforma da Zenit competitiva contra empresas 10 vezes maiores. 6 patentes pendentes, todas meticulosamente registradas em meu nome, porque tinha pago todo o processo legal do meu próprio bolso, usando meu equipamento pessoal, no meu próprio tempo. Era meu trabalho, minha criação, minha propriedade. O som agudo de saltos no piso de porcelanato ecoando pelo corredor quebrou minha concentração como uma pedra em um lago calmo. O ritmo era impaciente, apressado. Ainda aqui, João? Sofia parou na minha mesa, uma pilha de papéis nas mãos. O perfume dela, uma fragrância cara e floral, invadiu meu espaço, agressivo e deslocado no ambiente estéril do escritório. Você não tem uma vida fora deste lugar? Ela tinha 24 anos, um MBA recém-concluído na FGV e 0 experiência técnica real. Sua principal qualificação parecia ser o fato de ser filha da nova CTO, Margarida Valente, que tinha entrado na empresa há 2 semanas, com promessas de perspectivas frescas e um jargão corporativo que fazia meus dentes rangerem. Olhei para ela brevemente, apenas o suficiente para registrar seu sorriso condescendente, antes de voltar ao código. Estava no meio de um processo delicado, debugando um módulo crítico de criptografia para o grande lançamento em 2 semanas. Um erro aqui poderia comprometer milhões em dados de clientes. Certo, ela continuou, ignorando minha falta de resposta e ajustando a bolsa Louis Vuitton no ombro. Bem, talvez você descesse fazer uma pausa. Volta para seus joguinhos de cartola, menino. Deixa o trabalho de verdade para pessoas que entendem disso. A frase ficou suspensa no ar. Joguinhos de cartola. Ela nem sabia o que era aquilo. Apenas usou como um sinônimo para algo que considerava infantil e sem importância. Nunca joguei cartola na vida. E aquelas linhas de código que ela olhava como se fossem hieróglifos eram a espinha dorsal que mantinha os sistemas da empresa dela, da empresa da mãe dela, funcionando. Eram o que pagava seu salário e sua bolsa cara. Não respondi. O silêncio era a arma mais potente que eu tinha naquele momento. Depois que ela se afastou, o som de seus saltos diminuindo gradualmente, fiquei encarando a tela. Não era raiva exatamente. Era algo mais frio, mais claro, como se uma névoa de frustração passiva que me envolvia há anos tivesse se dissipado, revelando um caminho claro e afiado. Era uma mudança de perspectiva que transformava anos de engolir sapos em algo calculado e deliberado. Salvei meu trabalho e notei as luzes da sala de reunião principal ainda acesas. Através da divisória de vidro, vi Sofia apresentando algo em uma grande tela para Margarida. Ambas riam. Margarida balançava a cabeça em aprovação, apontando para gráficos coloridos e pizzas de porcentagem. Eu sabia o que era aquilo. Eram os slides que ela me pediu para ajudar a preparar na semana passada, simplificando conceitos técnicos complexos para que ela pudesse apresentar como se fossem dela. Eu tinha carregado a espinha dorsal técnica desta empresa por 3 anos. Agora estava sendo tratado como um estagiário glorificado por alguém que não conseguiria debugar um simples loop for. No elevador descendo para a garagem deserta, o cheiro de concreto úmido preenchendo o espaço, percebi algo com uma clareza cristalina. Minhas patentes ainda eram minhas. O processo de transferência de propriedade intelectual para a empresa, um processo burocrático que eu mesmo havia iniciado, levava 6 meses. Estávamos no 3º mês. Até aquela assinatura final legalmente
A tecnologia que fazia a Zenit funcionar pertencia a mim. Dirigi para casa pela chuva forte, as gotas batendo no para-brisa como pequenos martelos, os limpadores lutando para manter a visão clara. Exatamente como minha mente se sentia. A cada farol vermelho, a cada rua alagada, a ideia se solidificava. Isso não era mais sobre ser desrespeitado, era sobre proteger o que era meu. Entrei na Zenit logo depois da faculdade, quando ainda era uma startup de 40 pessoas em um galpão reformado na Vila Olímpia. O fundador, Daniel Costa, um programador genial que se tornou empresário, sentava conosco durante as sessões noturnas de programação, comendo pizza fria e discutindo problemas arquiteturais complexos. Ele entendia de tecnologia, porque tinha construído a primeira versão do produto sozinho em seu apartamento. Lembro de uma madrugada específica, resolvendo um bug crítico de vazamento de memória ao lado dele. Estávamos há 18 horas acordados, consumindo litros de café, enquanto ele pacientemente sugeria abordagens diferentes, desenhando diagramas em um quadro branco até não haver mais espaço. Daniel não era só um chefe, era um mentor que entendia e valorizava o trabalho técnico real. Ele via a beleza na lógica, a arte na eficiência. 6 meses atrás, ele deixou o cargo de CEO para focar na saúde. Câncer pancreático, estágio 3. A notícia caiu como uma bomba na equipe. O conselho, em pânico, trouxe Margarida Valente de uma grande consultoria para profissionalizar as operações. O currículo dela era impressionante, cheio de reestruturações e otimizações de custos, mas seu conhecimento técnico era limitado ao que aprendeu na escola de negócios 15 anos atrás. Sofia tinha entrado há 2 meses como estagiária estratégica, um título vago que lhe dava licença para participar de todas as reuniões de engenharia e oferecer sugestões sobre a alocação de recursos. Na semana anterior, em uma reunião de planejamento, ela sugeriu que a equipe de desenvolvimento estava superdimensionada e que poderíamos entregar os mesmos resultados com menos pessoas. Vários desenvolvedores seniores, homens e mulheres com décadas de experiência, trocaram olhares preocupados enquanto ela falava sobre eficiência e metodologias ágeis, usando os termos como se fossem amuletos mágicos, sem demonstrar nenhum entendimento real de como as coisas eram de fato construídas. Os sinais de alerta estavam lá há semanas, pequenas bandeiras vermelhas que eu tinha ignorado, meu nome sendo sutilmente removido da documentação técnica interna. Convites para reuniões de arquitetura, que costumavam me incluir automaticamente, agora iam apenas para a liderança sênior. Quando perguntei, a resposta era sempre a mesma desculpa esfarrapada: um erro de agendamento. Mas os erros eram frequentes e consistentes demais para serem coincidência. Ontem, a peça final do quebra-cabeça se encaixou. Eu estava na copa preparando um café, quando ouvi a voz de Margarida vindo do corredor, conversando com o chefe de RH. Eles não notaram minha presença. Fiquei em silêncio, fingindo mexer no celular, meu coração batendo mais rápido, enquanto eu absorvia cada palavra sobre reestruturação e realinhamento de objetivos estratégicos. Mencionaram cortes de 30% na equipe de desenvolvimento e a contratação de uma consultoria externa para otimizar o código legado. Meu nome foi mencionado especificamente. O Batista, disse Margarida, é tecnicamente brilhante, mas não é um jogador de equipe. Precisamos reavaliar seu papel, talvez algo mais focado em manutenção. Tradução: vamos colocá-lo no porão para consertar bugs até que não precisemos mais dele. Agora, depois do comentário de Sofia sobre meus joguinhos, a imagem estava completa, nítida e aterrorizante. Eles estavam me usando para o lançamento e depois me descartariam. Na manhã seguinte, o cheiro de chuva ainda no ar, encontrei um e-mail de Margarida enviado às 23h47 da noite anterior. Assunto: reestruturação da equipe de desenvolvimento Core. Abri o e-mail com uma sensação de gelo no estômago. Meu papel estava sendo transicionado para uma posição júnior, focada em manutenção de sistemas legados, não em desenvolvimento central de novos produtos. Mesmo salário, uma tática para evitar ações trabalhistas, mas reportando a uma nova contratação, Roberto Mendes, um sujeito que tinha trabalhado brevemente com Margarida em sua empresa anterior. A decisão, dizia o e-mail,
já estava tomada, com implementação marcada para 2 semanas, logo após o lançamento do novo produto. A estratégia era transparente e brutal: me manter por perto tempo suficiente para garantir que o lançamento, que dependia inteiramente do meu trabalho, ocorresse sem problemas, depois me marginalizar e me humilhar antes que as patentes fossem oficialmente transferidas para o nome da empresa. Minhas patentes, minha criação, se tornariam propriedade integral da Zenith em exatos 3 meses. Depois disso, eu seria completamente dispensável. Recostei na minha cadeira, o couro rangendo em protesto. O zumbido do ar-condicionado pareceu mais alto. Peguei o telefone e liguei para meu advogado. Tomás Garcia era um amigo da faculdade, um cara esperto que trocou a programação pelo direito e se especializou em propriedade intelectual. "Deixa eu ver se entendi", ele disse depois que expliquei a situação em detalhes, sua voz calma e metódica pelo telefone. "Suas 6 patentes cobrem o sistema de autenticação central, os algoritmos de compressão de dados e o framework de sincronização em tempo real. E sem esses 3 componentes, a plataforma inteira da Zenith não funciona." "Correto", eu disse, olhando para os diagramas de arquitetura na minha tela. "É o coração do sistema. E as patentes, neste exato momento, ainda estão 100% em seu nome. Por mais 3 meses", confirmei. Houve uma pausa do outro lado da linha. Eu podia imaginar Tomás em seu escritório, provavelmente rabiscando em um bloco de notas. "João, você está em uma posição legal única e extremamente poderosa. Eles precisam da sua tecnologia, mas legalmente não têm direito a ela ainda. Qualquer código que eles estejam executando em seus servidores, que utilize esses processos patenteados, pertence a você até que a propriedade intelectual mude formalmente de mãos. O que aconteceria se eu revogasse o acesso deles ao meu trabalho?" Perguntei, a pergunta que queimava em minha mente. "Legalmente, você tem esse direito. Contratos de trabalho tipicamente cobrem invenções futuras, mas suas patentes foram registradas antes da linguagem específica que eles inseriram no seu contrato de renovação anual. Há uma lacuna na cobertura legal deles, uma lacuna do tamanho de um caminhão, e praticamente, travaria os sistemas deles de forma instantânea e completa. Eles teriam que desenvolver alternativas do zero, o que levaria meses, no mínimo, anos talvez, e custaria milhões." Pensei no comentário desdenhoso de Sofia, joguinhos de cartola. Pensei no sorriso condescendente de Margarida. Pensei em Daniel Costa, meu mentor lutando contra o câncer, enquanto via a empresa que construiu ser desmontada por pessoas que não entendiam sua essência. Pensei nos desenvolvedores talentosos que seriam demitidos, pessoas com famílias e contas para pagar. "Quanto tempo para redigir uma ordem de cessar e desistir, Tomás? Posso ter um rascunho pronto para você revisar amanhã de manhã. Faça." Cheguei cedo no dia seguinte e, com uma nova determinação, conduzi uma auditoria completa e silenciosa de todas as minhas contribuições para o código base da empresa. Os resultados eram ainda mais extensos do que eu imaginava. Cada módulo crítico, cada função essencial, tinha minha assinatura digital, não metaforicamente, mas literalmente. Eu tinha implementado um sistema de versionamento que registrava cada contribuição, com metadados detalhados e imutáveis. O framework de autenticação estava integrado em cada login, cada chamada de API, cada transferência de dados segura. Os algoritmos de compressão que eu criei reduziam os custos de armazenamento em nuvem em 60%, uma economia de centenas de milhares de reais por mês. Os protocolos de sincronização permitiam a colaboração em tempo real entre usuários, o principal argumento de venda e marketing da Zenith. Eu não tinha apenas contribuído. Eu tinha construído a fundação tecnológica que tornava a empresa competitiva e valiosa. Todo o resto era interface de usuário e lógica de negócios construída em cima do meu trabalho. Mas enquanto revisava e-mails antigos e logs de acesso, encontrei algo profundamente perturbador. 3 semanas atrás, Margarida tinha pedido uma documentação completa e detalhada de todos os processos técnicos centrais. Para fins de gestão de conhecimento, ela disse na época. Parecia razoável. 2 semanas atrás, Sofia solicitou acesso de administrador a todos os repositórios de código. Os logs mostravam que ela tinha baixado cópias completas de todo o código base,
para um drive externo. Na semana passada, notei nos logs do sistema que alguém estava copiando grandes volumes de arquivos para um local externo à rede da empresa. Quando reportei o incidente para a segurança de TI, a resposta foi que era um procedimento de backup autorizado pela gerência sênior. Eles não estavam apenas planejando me marginalizar, eles estavam sistematicamente documentando e copiando tudo o que eu criei para que pudessem continuar usando depois de me empurrar para fora. O plano era mais sinistro do que eu pensava. Encontrei uma thread de e-mail trocada entre o e-mail corporativo de Margarida e um escritório de advocacia especializado em fusões e aquisições. O assunto era estratégias de aquisição de PI e minimização de alavancagem de desenvolvedores-chave. A conversa era datada de apenas 2 dias depois dela começar na empresa. Uma das mensagens mencionava a necessidade de neutralizar potenciais ameaças de propriedade intelectual antes da próxima rodada de investimentos. Meu nome aparecia em um documento anexo, listando minhas patentes como ativos de alto risco, que precisavam ser assegurados para a empresa o mais rápido possível. Não era uma reorganização. Era um plano deliberado e premeditado para roubar meu trabalho. Liguei para Tomás novamente, minha voz tensa de fúria. Baseado no que você está me dizendo, ele disse. Depois de ouvir os novos detalhes, você não apenas tem fundamento para a ordem de cessar e desistir, como pode ter um caso para tentativa de apropriação indébita de propriedade intelectual. Suas patentes são sua propriedade privada. Se eles estão usando sua tecnologia sem um acordo formal de licenciamento, é violação de patente. Mas eu sou empregado deles, argumentei, querendo ter certeza. Seu contrato cobre o trabalho que você faz para eles, mas suas patentes registradas por você antes da cláusula atual criam uma lacuna legal. Eles sabem disso. É por isso que estão agindo tão rápido. Algo mudou dentro do meu peito naquele momento. A frustração se transformou em gelo. A raiva se transformou em determinação fria e calculada. A ordem de cessar e desistir estará pronta amanhã às 10 horas. Tomás confirmou, sentindo a mudança no meu tom. Perfeito. A ordem de cessar e desistir, um documento legal imponente, foi entregue pontualmente às 10 horas da manhã. Observei através da parede de vidro da minha estação de trabalho, enquanto um motoboy entregava o envelope pardo diretamente nas mãos de Margarida. Ela o abriu com uma expressão de enfado, que rapidamente se transformou em confusão, depois em alarme e, finalmente, em fúria contida. Ela pegou o telefone, o rosto vermelho. Sofia entrou rapidamente no escritório dela, gesticulando. Às 10h30, a assistente de Margarida me ligou, a voz trêmula, pedindo que eu fosse à sala de reunião da diretoria. Recusei educadamente, informando que estava ocupado preparando a janela de manutenção programada que eu mesmo havia comunicado para toda a equipe no dia anterior. Uma manutenção no sistema de autenticação. Ninguém questionou. Às 11h em ponto, de forma remota, a partir da minha própria mesa, executei o script. Com alguns comandos, desabilitei o acesso ao meu framework de autenticação. O efeito foi imediato e catastrófico para eles. Cada tentativa de login na plataforma, interna ou externa, falhou. Cada chamada de API retornou um erro 403 forbidden. Cada sessão de colaboração em tempo real perdeu a conexão e foi encerrada. Foi um apagão digital completo e absoluto. Meu monitor secundário, que exibia os logs do sistema em tempo real, se transformou em uma cascata de mensagens de erro vermelhas, fluindo como um rio de sangue digital. Em menos de 15 minutos, as linhas de suporte ao cliente estavam sobrecarregadas. A equipe de desenvolvimento entrou em pânico, tentando desesperadamente entender a causa raiz do problema. Vi Carlos, um desenvolvedor sênior e um dos poucos que eu respeitava, suando frio enquanto traçava o problema através dos logs. Sua expressão mudando de confusão para um horror compreensivo quando percebeu que a falha vinha do módulo de autenticação. Meu telefone começou a tocar incessantemente. Números de colegas da gerência do RH. Não atendi. Às 11h30, a porta do escritório de Margarida se abriu com força e ela veio diretamente para a minha mesa, os saltos batendo no chão como marteladas. João, que diabos você fez? Ela sibilou, a voz baixa e cheia de veneno. Olhei para cima calmamente,
tirando meus fones de ouvido. Estou apenas exercendo meus direitos legais, conforme especificado na ordem de cessar e desistir que você recebeu. Minha tecnologia patenteada não está mais disponível para uso não autorizado pela Zenith. Isso é sabotagem. Você vai ser processado até não ter mais um centavo. Não é sabotagem, Margarida. É proteção de propriedade intelectual. Há uma diferença legal muito clara. Sofia apareceu logo atrás dela. O cabelo normalmente impecável estava desgrenhado, os olhos arregalados de pânico. Você não pode simplesmente desligar tudo. Nós temos clientes, temos obrigações contratuais, SLAs para cumprir. Encontrei os olhos dela. E pela primeira vez ela não conseguiu sustentar meu olhar. Você me disse para voltar para os meus joguinhos. Estou apenas seguindo o seu conselho. Mas enquanto eu observava o caos controlado se desenrolar ao meu redor, uma sensação de desconforto começou a crescer em mim. Um desenvolvedor júnior, Marina, estava ao telefone com um cliente, sua voz tensa e quase chorosa. Eu entendo, senhora. Nós estamos trabalhando nisso com prioridade máxima. Sim, eu sei que é sobre o acesso aos dados médicos do tratamento do seu pai. Outro colega, no Viva Voz, tentava acalmar o dono de uma pequena empresa de logística que tinha um prazo final para entregar um projeto a um cliente importante. Eles dependiam inteiramente da nossa plataforma para coordenar as entregas. Vocês são nossa única opção. A voz desesperada saía do Viva Voz. Se não conseguirmos acessar os dados e entregar o relatório até amanhã, nós perdemos o contrato. São 10 famílias que dependem desse contrato. Carlos desligou uma chamada com um suspiro pesado e passou as mãos pelo rosto. Ele se aproximou da minha mesa, falando baixo para que só eu pudesse ouvir. João, ele disse, a voz cheia de exaustão. Eu sei que você tem seus motivos e, sinceramente, a maioria de nós entende. Mas tem um hospital em Recife usando nosso sistema para coordenar os turnos da equipe de emergência. Não é um sistema de suporte à vida. Claro, eles têm backup manual, mas a falta do sistema está causando um caos logístico para eles agora. Senti um nó se formar no meu peito. Eu tinha focado tanto em Margarida e Sofia, em proteger meu trabalho, em me vingar do desrespeito e da tentativa de roubo, que não tinha pensado completamente nas consequências para as pessoas que não tinham absolutamente nada a ver com isso. O sistema que eu derrubei não prejudicava apenas a Zenith como corporação. Prejudicava clientes reais, pessoas reais que confiavam na plataforma para seus negócios, suas operações, sua saúde. Quantos clientes de missão crítica nós temos? Perguntei a Carlos, a arrogância da minha vingança começando a se dissipar. Definindo missão crítica como: temos 47 clientes corporativos de grande porte, centenas de pequenas e médias empresas, milhares de usuários individuais. Muitos deles usam a plataforma para trabalho essencial. Peguei meu telefone e me afastei para um canto, ligando para Tomás. Preciso de um conselho legal rápido. Se eu mantiver os sistemas desligados e isso causar danos a terceiros, como esse hospital, posso ser responsabilizado legalmente? Tecnicamente, você está exercendo seus direitos legais sobre sua propriedade. É uma área cinzenta, mas se houver danos financeiros ou operacionais demonstráveis a terceiros, eles poderiam tentar te processar. Seria uma batalha legal complicada. E moralmente? Ele fez uma pausa. João, qual é realmente o seu objetivo final aqui? Era uma boa pergunta. Uma pergunta que eu deveria ter feito a mim mesmo antes. Olhei ao redor do escritório. Marina ainda estava ao telefone, a voz agora embargada, tentando acalmar a cliente do caso médico. 2 desenvolvedores corriam entre as estações, tentando encontrar uma solução que não existia. O departamento de suporte ao cliente estava claramente sobrecarregado e em colapso. Meu objetivo era proteger meu trabalho, exigir respeito, impedir que me roubassem e me descartassem. Mas isso era usar uma arma nuclear para matar uma mosca, causando danos colaterais a civis inocentes. Tomás, eu disse, a decisão se formando em minha mente. Prepare os documentos para uma negociação. Vou religar os sistemas em 1 hora. Fui direto para o escritório de Margarida. Ela estava ao telefone, a voz tensa. E pelo que pude ouvir, era alguém do conselho de diretores. Quando me viu parado na porta, ela desligou abruptamente. Tenho uma proposta.
Eu disse antes que ela pudesse começar a gritar. Vou restaurar os sistemas temporariamente. Temporariamente, ela repetiu desconfiada. Temos 48 horas até o lançamento oficial. Vou garantir que tudo ocorra sem problemas. Vou treinar quem precisar ser treinado para a transição. Mas em troca, nós vamos negociar um acordo justo e definitivo sobre as minhas patentes. Sofia, que estava no canto da sala, estava prestes a falar, mas Margarida a silenciou com um gesto rápido da mão. Que tipo de acordo você tem em mente? As patentes continuam sendo minhas em meu nome. A Zenith recebe uma licença de uso exclusiva por 5 anos, mediante o pagamento de royalties justos sobre a receita. Depois de 5 anos, a licença se torna não exclusiva. Eu saio da empresa imediatamente após a transição, com um pacote de indenização adequado e referências positivas. E nenhuma das partes entrará com ações legais contra a outra. Você está nos chantageando dentro da nossa própria empresa, ela cuspiu as palavras. Eu estou negociando. A alternativa é eu manter os sistemas desligados indefinidamente e todos nós perdermos. Você, eu e, mais importante, dezenas de clientes inocentes que não merecem ser pegos no meio do fogo cruzado. Margarida me estudou por um longo momento, seus olhos calculando as opções. Por que a mudança de atitude? Há uma hora você parecia pronto para queimar tudo até o chão. Porque eu percebi que destruir a Zenith significa destruir o trabalho de muitas pessoas boas que ainda estão aqui. E significa prejudicar clientes que confiaram em nós. Essa briga não é sobre eles. É sobre respeito e reconhecimento justo pelo que eu construí. Eu vi algo mudar na expressão dela. Uma fagulha de compreensão, talvez. Preciso falar com o conselho. Você tem 2 horas. Depois disso, minha oferta expira e voltamos para o impasse legal. E eu garanto que a imprensa especializada em tecnologia vai adorar saber sobre isso. Voltei para minha mesa e, em uma decisão que eu sabia que seria controversa, reativei parcialmente os sistemas, apenas o suficiente para que as operações críticas dos clientes pudessem continuar, mas não totalmente funcional para o desenvolvimento interno. Era um meio termo, uma demonstração de que eu ainda controlava a situação, mas também um gesto de boa fé, mostrando que meu objetivo não era prejudicar inocentes desnecessariamente. Carlos veio até minha mesa. Obrigado. A mulher do caso médico conseguiu acessar os dados que precisava. Escuta, Carlos, me desculpe por ter colocado você e a equipe nessa situação. Vocês não mereciam isso. Ele deu de ombros, um sorriso cansado no rosto. Honestamente, metade da equipe está torcendo por você. Todos nós sabíamos o que eles estavam tentando fazer. Mas, João, você tem que encontrar uma forma de vencer que não nos machuque no processo também. Ele estava certo. Exatamente 2 horas depois, recebi a ligação de Margarida. O conselho aceitou negociar os seus termos, mas eles têm uma condição. Querem Daniel Costa presente na conversa como mediador. Daniel, nosso fundador doente, estava sendo trazido de volta para mediar a crise na empresa que ele criou. A reunião foi marcada para o dia seguinte, em uma sala de conferências neutra, fora da empresa. Daniel chegou em uma cadeira de rodas, visivelmente fragilizado pela quimioterapia, mais magro, mais pálido, mas com os mesmos olhos afiados e inteligentes que eu me lembrava. João, ele disse com uma voz fraca, mas firme, me conta a sua versão dos fatos, sem rodeios. Expliquei tudo. As patentes, o plano deliberado de me marginalizar, o comentário de Sofia, a minha reação drástica e o que eu aprendi sobre as consequências não intencionais para pessoas inocentes. Ele ouviu tudo em silêncio, sem interromper. Depois virou-se lentamente para Margarida. E a sua versão? Ela hesitou, a arrogância corporativa desaparecendo sob o olhar penetrante de Daniel. Nós estávamos reestruturando para otimizar a eficiência. João é talentoso, mas é difícil de gerenciar. Achamos que ele seria mais produtivo em um papel diferente. Difícil de gerenciar, Daniel repetiu, a palavra soando como um absurdo. Margarida, quando eu fundei esta empresa, o princípio número 1 era simples. Quem constrói a tecnologia tem uma voz nas decisões sobre a tecnologia. João construiu a espinha dorsal do que nos tornou competitivos. E vocês estavam planejando empurrá-lo para uma sala de manutenção e ficar com o trabalho dele. Não era bem assim.
Era exatamente assim. Eu li as cópias dos e-mails que o João forneceu ao advogado dele. Daniel então se virou para mim. Mas, João, você também errou. Desligar os sistemas foi um ato de poder, mas prejudicou pessoas inocentes, clientes que confiaram em nós. Você tinha todo o direito de proteger o seu trabalho, mas não tinha o direito de machucar terceiros no processo. Senti o peso das palavras dele. Eram a verdade, eu sei. Por isso eu parei e ofereci a negociação. Daniel acenou com a cabeça, satisfeito. Aqui está o que vai acontecer. João, suas patentes continuam suas. A Zenith terá uma licença exclusiva de 5 anos com royalties de 3% da receita bruta gerada pelos produtos que usam sua tecnologia. A Zenith vai te pagar uma indenização de 2 anos de salário. Você receberá referências positivas. E você fica até o lançamento para garantir uma transição suave e profissional. Ele então olhou para Margarida. E você vai aprender que em uma empresa de tecnologia, respeito por quem constrói não é opcional. É essencial para a sobrevivência. Por fim, ele se virou para Sofia, que parecia querer desaparecer na cadeira. E você, mocinha, vai aprender que comentários desdenhosos e arrogância têm consequências. Você está fora da engenharia. Vá para marketing ou vendas, ou qualquer área onde você não precise fingir que entende o que claramente não entende. O lançamento aconteceu na semana seguinte, conforme planejado. Correu sem grandes problemas. Eu passei as 2 semanas seguintes treinando Roberto Mendes, que descobri era um engenheiro competente quando não estava sob a pressão direta de Margarida para executar um plano antiético. Passei meu conhecimento crítico para Carlos e outros desenvolvedores seniores, garantindo que eles não ficassem desamparados. Na minha última semana, Margarida me chamou para uma conversa privada em seu escritório. Eu sei que você me vê como a vilã nessa história. Ela começou de forma surpreendentemente direta. E talvez eu seja. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Quando o conselho me contratou, a Zenith estava com dificuldades financeiras sérias que o Daniel, por orgulho, estava escondendo. Nós tínhamos 6 meses de caixa. A pressão era imensa para cortar custos, aumentar a eficiência a qualquer preço e nos tornar atraentes para investidores ou um possível comprador. Ela fez uma pausa, olhando pela janela. Isso não justifica a forma como eu tratei você, mas explica por que eu estava tão obcecada em controlar todos os aspectos da empresa, incluindo a propriedade intelectual. Eu estava apavorada de perder qualquer vantagem competitiva que tivéssemos. Por que você está me contando isso agora? Porque você estava certo sobre uma coisa. Eu não entendo profundamente a tecnologia. Eu tentei compensar essa falha com controle e autoridade. Foi um erro. Daniel acabou de me dar 3 meses para provar que eu posso liderar essa empresa, respeitando a equipe técnica. Ele volta do tratamento como CEO e eu estou fora. Era a primeira vez que eu a via como algo além de uma executiva ambiciosa e sem escrúpulos. Eu vi uma pessoa sob uma pressão enorme, tentando desesperadamente salvar uma empresa à beira do colapso e cometendo erros terríveis no processo. Escute um conselho não solicitado, eu disse. Contrate um CTO de verdade, alguém em quem você confie e que entenda de tecnologia profundamente. Você foca em operações e negócios. Deixe as decisões técnicas para quem sabe. Ela acenou lentamente com a cabeça. Carlos sugeriu a mesma coisa esta manhã. Saí da tecnologia Zenith com um cheque generoso no bolso e algo muito mais valioso. Uma clareza dolorosa sobre quem eu era e o que eu valorizava. Passei os 3 meses seguintes viajando, desconectado, pensando, processando. Li sobre ética empresarial, sobre liderança. Estudei casos de conflitos entre inovadores e corporações. Conversei com outros desenvolvedores que tinham enfrentado situações similares. A verdade incômoda era que eu tinha toda a razão em me defender, mas errei terrivelmente na execução. Proteger minha propriedade intelectual era legítimo. Usar essa proteção para prejudicar clientes inocentes não era. Com o dinheiro da indenização e os primeiros cheques de royalties, fundei a Fortaleza Digital. Mas desta vez, com um conjunto de princípios inegociáveis. Primeiro, proteção automática de propriedade intelectual para todos os desenvolvedores. Cada linha de código rastreada e atribuída. Contratos claros e justos sobre propriedade desde o primeiro dia. Segundo,
Uma cultura de respeito absoluto pela competência técnica. Quem constrói tem uma voz proporcional ao seu impacto, sem exceções. Terceiro, uma responsabilidade sagrada para com os clientes. Nunca usar a tecnologia como uma arma de uma forma que prejudique terceiros inocentes. Contratei Carlos como meu primeiro CTO. Ele trouxe Marina e vários outros bons desenvolvedores da Zenit que estavam descontentes. Nós construímos algo melhor. Nos primeiros 6 meses, 3 concorrentes da Zenit licenciaram minha tecnologia diretamente de mim, por valores substanciais. No primeiro ano, a Fortaleza Digital tinha 80 funcionários e uma avaliação de mercado de 200 milhões de reais. 2 anos depois, recebi uma ligação inesperada. João, aqui é o Daniel. Preciso te pedir um favor. A voz dele estava fraca, cansada. Claro, Daniel. O que você precisa? A Zenit está sendo vendida. Encontramos um comprador bom, uma empresa que vai manter a equipe e os projetos. Mas eles estão preocupados com a dependência da sua tecnologia. A licença exclusiva expira em 3 anos. Você consideraria renovar por um prazo mais longo? Por que eu faria isso? Perguntei genuinamente curioso. Porque 150 pessoas ainda trabalham lá. Boas pessoas que não tiveram nada a ver com o que aconteceu. Se você não renovar a licença, o comprador pode desistir do negócio e a empresa fecha as portas. Era um pedido justo. Me manda os detalhes da proposta. Vou considerar. Estudei a proposta de aquisição. A empresa compradora parecia decente, com uma cultura focada em tecnologia, não em extração de valor a curto prazo. Eu renovei a licença por mais 10 anos, mas com cláusulas contratuais que protegiam os funcionários da Zenit contra demissões arbitrárias por pelo menos 24 meses. Obrigado, Daniel disse quando eu comuniquei minha decisão. Você poderia ter nos deixado morrer. Poderia. Mas isso não seria sobre justiça. Seria sobre vingança. E eu aprendi a diferença. Daniel morreu 6 meses depois. No funeral, Margarida me procurou. Ele sempre falava de você nos últimos meses, ela disse. Ele dizia que você se tornou o que ele mesmo deveria ter sido. Alguém que defendia seus valores, mas que sabia onde traçar os limites éticos. Ele foi um bom mentor. Foi. Ela fez uma pausa. Eu estou saindo da Zenit. O novo dono trouxe um CTO de verdade, como você sugeriu. Vou voltar para a consultoria, mas com um foco diferente, ajudando empresas a criarem culturas que respeitem o talento técnico. Acho que você vai ser boa nisso. Talvez. Eu certamente tenho um bom estudo de caso sobre o que não fazer. 5 anos depois daquele dia em que eu quase destruí a Zenit, a Fortaleza Digital valia 3 bilhões de reais. Tínhamos 500 funcionários em 15 países. Nossa tecnologia protegia bilhões de transações financeiras e de dados diariamente. Mas meu maior orgulho não estava nos números. Estava na cultura que tínhamos criado. Implementamos o protocolo Authorship, um sistema que automaticamente rastreava, atribuía e protegia as contribuições intelectuais de cada desenvolvedor. Se alguém criava algo revolucionário, a propriedade era clara e protegida desde o início. Contratos justos, reconhecimento apropriado, 0 espaço para exploração. Outras empresas de tecnologia começaram a adotar nosso modelo. Desenvolvedores de todo o mundo nos mandavam mensagens de agradecimento. Tínhamos conseguido mudar, mesmo que em pequena escala, como a nossa indústria tratava seus criadores. Um dia, recebi um e-mail inesperado. O remetente era Sofia Valente. João, eu sei que não tenho nenhum direito de te pedir absolutamente nada, mas eu passei os últimos 5 anos trabalhando em marketing para empresas de tecnologia, aprendendo de verdade sobre o setor. Recentemente comecei a estudar programação à noite, não para tentar ser uma engenheira sênior. Eu tenho 0 ilusões sobre as minhas limitações, mas para entender de verdade o que eu estava tentando gerenciar anos atrás. Se algum dia a Fortaleza Digital precisar de alguém que entenda tanto o lado técnico quanto o lado de negócios e estiver disposto a dar uma segunda chance a alguém que cometeu erros enormes, mas aprendeu com eles, eu adoraria conversar. Sem expectativas. Sofia. Mostrei o e-mail para o Carlos. A decisão é sua, ele disse. Mas lembra o que você sempre diz. Pessoas podem mudar e merecem a chance de provar isso. 3 meses depois, Sofia começou como gerente de produto júnior. Não na engenharia.
Ela tinha razão sobre suas limitações, mas na delicada ponte entre a equipe técnica e a equipe de negócios, foi incrivelmente difícil para ela. A equipe era cética, desconfiada. Ela teve que provar cada decisão, justificar cada passo, aceitar críticas que antes consideraria insultos pessoais. Mas ela persistiu, com uma humildade que eu nunca pensei que ela possuísse. Um ano depois, ela identificou uma oportunidade de mercado que todos nós tínhamos perdido. Empresas familiares precisando de segurança de nível corporativo com a simplicidade de um produto de consumidor. Ela liderou o desenvolvimento de uma nova linha de produtos que, em 2 anos, se tornou 30% da nossa receita anual. Você deu certo, eu disse a ela depois de uma apresentação particularmente brilhante para o conselho. Eu não dei certo, ela corrigiu com um sorriso. Eu estou ficando competente. Há uma diferença. Competência se constrói com trabalho duro. Arrogância só se expõe com o tempo. Na véspera do meu 35º aniversário, fui convidado para ser o paraninfo na formatura de ciência da computação da USP. Olhei para centenas de rostos jovens e esperançosos na plateia. Vocês vão entrar em um mundo onde o trabalho de vocês será frequentemente subvalorizado, comecei. Onde pessoas que não entendem o que vocês fazem tentarão dizer como vocês devem fazer. Onde a política às vezes parecerá mais importante que a competência. Aqui está o que eu aprendi. Protejam suas criações. Valorizem o trabalho de vocês. Exijam respeito. Mas, e isso é crucial, façam isso sem se tornarem exatamente aquilo que vocês combatem. Defendam-se sem destruir inocentes no caminho. Busquem justiça, não vingança. Porque no final a forma como vocês vencem importa tanto quanto o fato de vencerem. Código é poder, patentes são proteção, mas caráter é a fundação. Construam suas carreiras sobre uma base sólida. Hoje, aos 38 anos, acordo em meu apartamento em Pinheiros. Não é o maior da cidade, mas é confortável. No meu escritório em casa, tenho uma única foto emoldurada. Eu e Daniel naquela madrugada resolvendo o bug crítico, ambos exaustos, mas sorrindo. Abaixo da foto, uma placa de metal simples com 3 palavras. Construa com integridade. A fortaleza digital continua crescendo, mas minha maior satisfação vem das mensagens que recebo de desenvolvedores, dizendo que nossa cultura os inspirou a exigir um tratamento melhor em suas próprias empresas, que o nosso protocolo Authorship os protegeu de exploração, que a nossa história os ensinou que é possível se defender com princípios. A Zenith ainda existe, menor, mas estável e com uma boa cultura. Margarida é uma consultora respeitada em gestão ética de empresas de tecnologia. Sofia é uma diretora de produto competente e respeitada na minha própria empresa. Carlos, meu CTO e sócio, continua sendo a mente técnica brilhante que transforma ideias em realidade. E eu? Eu ainda codifico tarde da noite às vezes. Não por obrigação, mas por amor à arte. Porque no final das contas, código não é apenas trabalho. É a expressão de como nós pensamos, como resolvemos problemas e como construímos o futuro. Na semana passada, encontrei uma jovem desenvolvedora em um café perto do escritório. Laptop aberto, código na tela. A mesma expressão frustrada que eu conhecia tão bem. Problemas com o código? Perguntei. Ela suspirou. Meu chefe disse que a minha solução é muito complexa. Ele quer que eu simplifique, mas a simplificação que ele sugere vai sacrificar a segurança do sistema. E você sabe que a sua solução está certa? Eu sei. Eu testei todas as possibilidades, mas ele não entende o código o suficiente para ver por quê. Entreguei a ela meu cartão de visitas. Se ele não valoriza o seu trabalho, encontre um lugar que valorize. Ou melhor, construa o seu próprio lugar. Mas faça do jeito certo desde o início. Contratos claros, propriedade intelectual protegida e valores em ordem. Ela olhou para o cartão e seus olhos se arregalaram. Você é o João Baptista. Da história da Zenith? Sou eu. Que a lição real daquela história não é sobre vingança ou sobre derrubar sistemas. É sobre saber o seu valor, defendê-lo com integridade e construir algo que dure. Ela me fez uma última pergunta. Posso te perguntar uma coisa? Você se arrepende de alguma coisa? Pensei cuidadosamente antes de responder. Eu me arrependo de ter prejudicado clientes inocentes, mesmo que temporariamente.
Me arrependo de não ter considerado completamente todas as consequências antes de agir. Me arrependo de ter deixado o ego e a raiva guiarem decisões críticas. Mas você não se arrepende de ter se defendido? Não, aquilo foi necessário. Mas hoje, eu teria me defendido melhor, de uma forma que protegesse meu trabalho, sem machucar ninguém que não tinha nada a ver com o conflito. Ela acenou com a cabeça, pensativa, e voltou a olhar para o seu código. Observei ela trabalhar por mais um momento. Então voltei para o escritório. Eu tinha uma reunião com investidores, uma apresentação de produto para preparar, e mais tarde algum código para revisar. A vida de quem constrói o futuro, uma linha de código de cada vez. Com integridade,